Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém. Senhor Deus, Pai bendito, nós te pedimos humildemente nesta hora que não olhes para a nossa indignidade, mas que o Senhor nos dê aquilo que o Senhor tem preparado para nós, de acordo com a necessidade de cada um. Cremos que toda a igreja do Senhor, presente e ausente, local, nacional, internacional, será abençoada com esta palestra, com esta reunião, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos, irmãos. Mais do que nunca, o mistério que São Paulo falou aos Colossenses, que é Cristo em vós, esperança da glória, está em cumprimento nesses dias que nós estamos vivendo, mais do que nunca. Agora, este mais do que nunca nos dá uma impressão assim de que a igreja está sofrendo mais do que aquela igreja que desceu nas arenas, que foi queimada, tragada por leões. Mas justamente isso não é apenas uma impressão, mas é uma realidade. A igreja sofre nesta era mais do que em todas as eras, porque ela sofre inclusive as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. E nunca as três classes de crentes seriam tão evidenciadas como nesta era. E a era do engano, a era do espírito da aquisição e da sedução, do engano religioso. E quando a religião se tornou um dos maiores instrumentos de engano, então o caráter, a sociedade é também, ou seria pior até. E Pedro disse, enganando e sendo enganados. Jesus disse, como foi nos dias de Noé, e como foi nos dias de Sodoma e de Gomorra, assim também será na vinda do Senhor, Filho do homem, não é? Agora, irmãos, isso tem que descer ao coração, e não é por uma força mental, por você querer. Na verdade, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu quero lembrar mais uma vez, eu achei aquilo muito importante, cuidar da hortaliça com músicas. E então o repórter perguntou o que aconteceria com o pé de chuchu, que é de origem calmante, se pusesse uma música quente, um rock para ele ouvir. Então eles responderam que ele cresceria irado, ele cresce irado. E esta é uma das principais razões do estado de depressão infantil. Mesmo a criança já se encontra assim deprimida, oprimida e nervosa. E uma das causas principais, isso comprovado cientificamente,
é que suas mães, durante o período da gestação, ouvem músicas como essas músicas do rock e outras, chamada música quente, né? E fumam, e bebem, e vivem assim. Então não pode se esperar nada do mundo, a não ser mesmo aquela catástrofe que está prevista no Apocalipse. Uma mãe fumante, eles fizeram uma experiência, e ela teve o seu período de gestação fumando, é viciada no fumo. E quando a criança nasceu, ela parou de fumar. Daí uns dias ela parou de fumar. E foi levar ao médico a criança por causa de um choro que nada consolava. Nada podia aliviar. Fazia aquela criança parar de chorar. Aí o médico perguntou para ela: a senhora fuma? Ela falou: não, eu parei. Fumava demais. A senhora fumou durante o período de gestação? Sim. Mesmo depois do parto. Ele disse: então a senhora volte a fumar. Experimente uma coisa. Ela voltou a fumar, então quando deu o leite para a criança parou de chorar. Era a nicotina, o alcatrão, e a criança já nasce viciada. Agora, esse conhecimento o mundo tem. As mulheres intelectuais sabem disso. Os médicos sabem disso. É um absurdo, é uma loucura. No entanto, ele tem conhecimento que o fumo é maligno. O fumo prejudica a saúde. É o conhecimento intelectual. Mas aí eu fui buscar estudar a palavra, e é o que eu estou estudando, e vi que é uma consciência de si mesmo, que é o conhecimento. E num sentido mais amplo, quer dizer, atributo geral que tem os seres vivos, de reagir ativamente, preste bem atenção, eu grifei isso, ao mundo circundante, na medida da sua organização biológica, o seu organismo, né? Seu sistema de vida orgânico, e no sentido da sua sobrevivência. E o conhecimento também é experiência, é uma coisa experimentada, né? Então tem conhecimento, porque experimentou. Me veio ao entendimento a lembrança de como eu tenho esse lazer de ir para o mato, às vezes passar a noite no mato. Então a gente vê isso aqui se cumprir no animal selvagem. Ele reage ativamente, através da fuga, quando percebe qualquer coisa. Ele tem um conhecimento, e ele tem consciência, através do instinto, ele tem consciência de si mesmo. Preste atenção nisso. Por isso que o profeta Isaías disse: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a sua manjedoura, mas o homem não entende. E o profeta Oséias, falando na primeira pessoa, quer dizer, Deus falando na boca dele, disse: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Agora, não é conhecimento intelectual, porque se fosse conhecimento intelectual, o mundo estaria virando um Éden novamente. Porque todo mundo está estudando, a ignorância não é tanta mais, e há países que o nível de analfabeto não existe analfabeto. Então, se essa educação intelectual fosse, de fato,
isto que Deus está dizendo, o que acontece? O mundo estaria melhorando cada dia mais, mas ele está piorando. Ele tem se tornado um Éden satânico, por causa da sabedoria humana. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, diz o apóstolo São Paulo. Tornaram-se insensatos, conhecendo tanto e não conhecem nada. E daí então termos essa balbúrdia de doutrinas, e cada uma choca com a outra, e essa coxa de retalho que estão fazendo, se unindo, mas cada um com o seu credo, com sua maneira de crer, para fazer o ecumenismo. Esse é um conhecimento que ele é dispensável para o arrebatamento. Por isso que Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então você começa a ver na Bíblia qual foi a classe de pessoa que reconheceu Jesus Cristo como Messias: pescador, meretriz, ladrão e assim por diante. É o mesmo que falam do profeta desta era, é o mesmo que falam desta igreja e de todos os grupos que têm crido na mensagem da era. É a mesma coisa. Eles dizem: é a gente menos esclarecida que crê nessa mensagem. Mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Quando tem um mais esclarecido, ele tem que ser muito humilde para permanecer até o fim. Porque ele começa a enxergar muito e ver muita coisa, e daí a pouco ele está à margem da estrada. Agora, eu quero que a igreja observe, porque eu estou recebendo agora, nessa fase, coisas sobre este conhecimento da estatura do varão perfeito que eu nunca tinha visto. Francamente, isso tem se tornado novo para mim. Então, quando o conhecimento é só intelectual, não importa o quanto ele seja verdadeiro. Você já pensou? Quando é que uma mulher conceberia e teria um filho? Por força mental apenas. O que adianta uma mulher pensar apenas, admitir na mente que concebeu, que casou-se, que tem um marido e que vai ter um filho? Ela nunca terá um filho assim. Ela tem que ter a experiência. Então a Bíblia diz: quando o homem se casava, eu vou usar essa expressão bíblica aqui para vocês verem como isso calha. São Mateus capítulo 1. Ora, verso 18 em diante. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então é um conhecimento que ele tinha que tomar, que excedia a todo entendimento, porque o seu entendimento forçava a deixar a sua mulher. Então tinha que vir uma coisa que excedesse o seu entendimento, porque de acordo com o seu entendimento, legitimamente, honestamente, ele deveria deixá-la. Agora, como era justo, não precipitou-se e tentou deixá-la secretamente. Então Deus não o deixou fazê-lo. Ele lhe deu o conhecimento real do que estava acontecendo no presente momento. E dará à luz um filho e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Lhe fez saber até o nome da criança.
Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, não é? Agora, isso tudo é Deus falando com José através do anjo. E um sonho foi o bastante para José. Às vezes a palavra é uma maneira secundária de Deus falar com seus filhos, o sonho. E o sonho foi o suficiente para ele, a maneira primária de Deus falar com a igreja através da Bíblia, da palavra, o que está certo e o que está errado, o que se deve fazer e o que se não deve fazer. Mas depois ainda fica dependendo de sonhos. Então é uma maneira secundária, porque até então eles não tinham um profeta na terra, e eles não tinham esta Bíblia dessa forma que nós temos. E a Bíblia estava sendo escrita, tinha que conter isto aqui. Por isso Deus lhe veio em sonho, e para ele o assunto terminou, foi encerrado. O conhecimento que ele alcançou através de um sonho desceu às suas entranhas, excedeu o seu entendimento. Você está vendo a profundidade do conhecimento da estatura do varão perfeito? O conhecimento que ele alcançou através de um sonho foi o bastante para botar fim no assunto. Excedeu o seu entendimento. Agora eu quero chegar ao caso de conhecer. E José, despertando o sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito. Então, se Jesus foi o primogênito, é porque houve mais filhos depois, né? E não conheceu até, veja aí, vê o tempo, até que deu à luz seu filho. Ele não tocou nela. O nascimento foi virginal, na verdade, mas até que ela deu à luz o filho. Então ele a conheceu como mulher. Depois disso, ele a conheceu como mulher. Agora, se uma mulher fica pensando que vai ter um filho, ela nunca terá um filho. Somente quando o homem a conhece, o seu marido a conhece, então ela terá o filho, nesse termo bíblico. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então você busca o significado da fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mesmo nessa carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 4, isso tem me impressionado assim. Verso 18: não atentando nós nas coisas que se veem, porque o homem está andando muito por vista, pelos sentidos, e daí então as decepções. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Mas isto, irmãos, vem de uma sabedoria do alto, é claro. É uma ciência, é um conhecimento. E Paulo, nesse capítulo 2 da carta aos Coríntios, primeira carta, diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor. E o trovão, nós aprendemos que o trovão causa temor. Ele tinha esse segredo. E em grande tremor.
A minha palavra e a minha pregação não constituiu em palavras persuasivas, persuadindo as pessoas, como as denominações fazem, de sabedoria humana, de conhecimento humano. Ora, quantos conheceram a Jesus, gente? Mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria, em conhecimento dos homens, mas no poder de Deus. Mais na frente nós vamos ver sobre a fonte de fé, a base da sua fé, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria, em conhecimento dos homens, em conhecimento intelectual, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Todavia estamos falando de conhecimento, sabedoria, ciência, entre os perfeitos. Agora, nós já estudamos essa perfeição, é relativa, e ela é em relação a Deus. Nós já estudamos a palavra santo, e ele escrevia aos santos, quer dizer, a igreja. Perfeitos em fé, é uma fé perfeita. A fé perfeita, quer dizer, é uma fé correta, é uma fé fundamental. Ela é fundamentada na fé dos apóstolos, na fé de Abraão. Então isso aqui é perfeito, é ter uma fé perfeita. Abraão era perfeito, no entanto mentiu. O profeta chegou a chamá-lo de apóstata, saiu do seu lugar, mas a sua fé era perfeita. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Não é para a nossa destruição, para a nossa glória. Agora, um conhecimento que você alcança só para a sua destruição moral, espiritual e física. O que essas meninas estão tomando conhecimento na escola? Há meninas com 12, 14 anos de idade, sabendo coisas mais terríveis do que homens de idade. Elas estão alcançando conhecimentos terríveis. Elas não têm estrutura para ouvir certas coisas. Mas vejam, para a nossa glória que é dada essa sabedoria. É para a nossa glória que é dado esse conhecimento. Por que que as pessoas têm que saber de determinadas coisas? Uma mulher tem que saber de determinadas coisas. Por que que ela não pode ficar pura naquele sentido? Para a sua destruição. O ímpio por si se destrói, mas essa sabedoria é para a nossa glória. Amém? Isto te alegra? Tem que haver uma coisa forte contra isso, porque esse leitinho desnatado aí contra isso, que haja choque. Mas esta é a verdade. Vocês, meninas, têm que saber disto. É um conhecimento para destruição moral, física, espiritual e tudo que você pensa, para o fogo queimar. Esse conhecimento vai trazer a destruição. O conhecimento trouxe a bomba atômica. Agora veja, essa sabedoria é para a nossa glória, veja, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Nenhum. Eles perguntaram assim, veja se tem no meio deles a multidão que seguia Jesus. Veja se tem algum príncipe no meio deles. Os sábios perguntaram, veja se tem algum príncipe no meio deles. Ora, isso é tremendo, irmão, isso é chocante. Tem que ter algo que choque nossos sentidos. Mas nenhum dos príncipes deste mundo conheceu.
Porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Nunca rejeitariam a palavra. Crucificaram a Cristo novamente agora, rejeitando a mensagem do profeta que veio revelar o Apocalipse. Eles crucificaram a Cristo de novo. Quem? Os príncipes, os mesmos, os teólogos. Um deles foi lá no escritório, lá em Goiânia, quando a igreja era lá ainda, e pôs a mão na minha cabeça e disse: eu te conheci quando criança ainda. Você era menino ainda quando eu conheci Deus. Pegou toda a mensagem, 7 eras, 7 selos, leu. Depois chegou diante da igreja dele e disse: é falso. Falou seguramente para a igreja: isso é falso. Mas como ele pode conhecer? Não pode conhecer. Isso não veio ao coração dele. Não tem jeito. Isso não foi preparado para ele. Isso foi para os eleitos. Aqui que Paulo disse: mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas. Todas as coisas. Batismo em nome de Jesus Cristo. Unicidade. Ordem, conduta da igreja. Casamento e divórcio. Tudo. Todas as coisas. Porque o Espírito penetra todas as coisas. Ainda as profundezas de Deus. Ora, quais são as profundezas de Deus na terra? Quais são elas? Elas estão no homem, elas estão em você, elas estão em sua igreja. O que quer fazer Deus com isso? O que quer você fazer com tantos bens, se não é para regozijar com seus filhos, com sua família? Se Deus não quisesse regozijar com seus filhos, Ele não teria permitido a queda para expressar seu atributo de Pai e mandar suas sementes à terra, permitindo até a queda para expressar o atributo de Salvador. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo, e todas as profundezas dele, todas as suas entranhas estão na sua igreja. Tudo que o homem tem passa para a mulher, e daquilo vem a luz. Ela dará à luz o filho. Esse filho tem um nome, seu nome é maravilhoso, é Pai da eternidade. Ora, é filho e é Pai, Pai da eternidade. Ele é Pai, Filho, Espírito Santo. Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo, Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Pedro desobedeceu? Não, ele tinha a revelação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aleluia. Mas eu saltei o versículo que foi lido, é o 9. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Parece que vem de baixo, né? Tem que subir para o coração do homem. Vem lá da manjedoura. O homem mais baixo de Jericó teve que olhar para baixo para ver Jesus. Você vê o quanto ele ficou pequeno. Zaqueu, baixinho, subiu na árvore para ver Jesus. O homem mais baixo, da cidade mais baixa, cidade amaldiçoada, Jericó, olhou para baixo para ver Deus. Agora, mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, como se pode conhecer Deus? Como se pode estudar Deus?
Como se pode estudar as coisas de Deus, a própria mensagem, só no intelecto? Isso pode ser posto num quadro negro. Esse conhecimento é profundo. Você vê as profundezas do Pai, é o Filho. Essas são as profundezas do Pai. As profundezas do Pai é o Filho. Isso é o que gera esse conhecimento, essa consciência de si mesmo. Você não tem que esforçar para saber que Ele é seu Filho, que Ele é seu Pai. Você e seu filho. Não há um esforço mental para isso. Não há um estudo. Não é uma teoria. Você que é pai, você que é filho. Não é teoricamente. Isso é suas profundezas. Assim é o Filho de Deus e Deus. É esse conhecimento. Então, o Espírito Santo é quem conhece as coisas de Deus. Veja, mas nós não recebemos o espírito do mundo. O espírito do mundo, quer dizer, a ordem social, que exige conhecimento intelectual. Mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Conhecer. Não sei por que está parado. Por que eu não estou falando sobre fé e virtude? Primeiro, em ordem, Deus sabe por quê. Talvez eu não vou estudar a estatura do varão perfeito toda. Nós não vamos? Assim, em ordem. Mas está falando sobre o conhecimento. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Não é pelas obras, mas é de graça. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. É o mestre dos mestres. O verdadeiro mestre é o Espírito Santo. Eu não sei, eu gosto disso. Vocês gostam? Comparando as coisas espirituais com as espirituais, fazendo a conjugação, a sincronização de tudo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Você quer que ele compreenda, mas ele não compreende. Quer dizer, ele não tem conhecimento. Se ele não compreende, ele não tem conhecimento das coisas de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu não vou comentar, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Você quer ser discernido? Se você me discernir por um prisma, você vai acertar. Por outro prisma, você pode errar clamorosamente. Nós queremos discernir. Gente, como a mão pode discernir o ouvido? Que relação tem a mão com o ouvido? O ouvido definitivamente independe. Não depende definitivamente da mão para ouvir. Pode amputar sua mão e você continuar escutando. Pode cortar suas pernas e você continuar enxergando. Isso é certo? É correto? Pode arrancar seus olhos e você continuar ouvindo. Pode arrancar seus tímpanos, você ficar surdo e continuar andando, continuar palpando, continuar enxergando. Então um vive em função do outro, mas não depende de um discernir o outro. É certo que um tem comunhão com o outro,
Por quê? Um é de honra, outro é de desonra. O que é de desonra, você dá mais honra. Veja a harmonia. Reage em defesa, reage ativamente em defesa. Se um menino joga a pedra, você leva a mão logo, você não vai fazer como o bêbado. Dizem que o bêbado ia com a garrafa de cachaça cambaleando. O menino jogou a pedra, ele não levou sequer, ele estava com seus sentidos entenebrecidos, ele estava dominado pelo álcool. E a pedra então bateu na sua testa e correu sangue. O sangue correndo na sua face. Veja, quando os sentidos estão embriagados, diz que ele falou assim: menina, você me paga. Você já pensou? Se isso tivesse pegado na garrafa, você ia ver, viu? E o sangue correndo. E ele falou amorosamente, o cara disse: menina, se isso tivesse pegado na garrafa, você ia ver, hein? Veja como estava. Ele não tinha nada em sua defesa. Estava pensando mais no álcool. Mas o que é espiritual discerne bem de tudo. E de ninguém é discernido. Agora, como corpo, porque a igreja não é uma organização. Bem entendido. É um corpo. E um corpo é um organismo. É um organismo vivo. E um vive em função do outro porque os membros são irrigados pelo mesmo sangue e dirigidos pela mesma mente. E agora ficou diferente. Agora ficou diferente. Se anular a mente aqui, então você pode não mover com a mão. Pode nem andar, ficar paralisado. Porque a coisa está no homem da máquina, não é? Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, ensinar a Deus? Nós queremos ensinar a Deus o que Ele vem a fazer com os nossos filhos, com os nossos maridos, com as esposas, etc. Mas quem pode instruí-lo? Nós queremos ensinar a Deus os 7 trovões, nós queremos ensinar a Deus as 7 eras, nós queremos ensinar a Deus os 7 selos, nós queremos ensinar a Deus, porque quando nós estamos pregando, nós estamos falando para Deus, nós estamos ensinando a Deus. Deus está no povo, Deus está no seu corpo. Agora, quem é que pode instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, nós temos o conhecimento. Aqui vem a questão da mente. Nós vamos chegar aqui. Voltando um pouco, nós vamos entrar na fé. Porque tendo o conhecimento da fonte que faz a promessa, você descansa. Aí é onde nos pode pregar sem falar em Abraão. Por que Abraão não titubeou? E ele não tinha meios, ele não tinha jeito de oscilar, de fugir, de anular, de sair daquilo. Por quê? É uma coisa que Deus pôs dentro dele, aquela fé. A fonte era Elohim, a base de sua fé. É que lhe deu um conhecimento prévio de que ele teria um filho na sua velhice. Ora, irmãos, Deus dá conhecimento prévio. Conhecimento prévio, ele deu um conhecimento prévio para Simeão. E Simeão, com esse conhecimento prévio, ele não falhou, porque a fonte era correta. Ele foi revelado pelo Espírito Santo, o conhecimento que ele tinha. Então nós temos um conhecimento prévio que Jesus veio nos buscar. A prima órfã tinha um conhecimento prévio que daí 1 ano. Olha, conhecimento prévio. Ela tinha fé na palavra do moço. Aquele moço de Chicago viria buscá-la. E ela se preparou. Esse conhecimento valorizou a fé. Esse conhecimento depende da fé. Aí que está a coisa. O conhecimento depende da fé. Porque
Se você toma conhecimento de uma coisa sem fundamento, por exemplo, isso é ficção. A cidade, a Santa Jerusalém, e nós não dependemos de carros mais, de petróleo, não dependemos de energia, de ventiladores, não é? Não dependemos de sono, de cansaço, de médicos, de remédio, e de coisa, e não ter cemitério, e não ter cadeias, e não ter nada que decepciona, não ter nada disso. Então, uma cidade desta, sem morte, vida eterna, o cético, o incrédulo, o pseudo-cientista, não é? Então ele diz assim, isso é ficção religiosa, é ficção dos crentes, que tem uma cidade, que Jesus vem, e que essa cidade vai descer dos céus, e coisa e tal, e que ele vai reger o mundo, vai reger a terra. Então eles têm isso como ficção. Falta do conhecimento, falta de fé naquilo que Jesus prometeu, que Deus promete. Agora, isso aqui que eu vou ler, ela abrange a vida prática. Nossa fé não pode descansar sobre nada. Pronto. Sobre nada. Mas o ser humano quer a coisa sólida, quer apalpar, quer ver, quer sentir. Mas a fé, a nossa fé, falando da fé de quem entrou véu adentro, estou com a mensagem véu adentro, a nossa fé não pode descansar sobre nada. Sobre nada. Mas sobre nada, nada. Um cristão tem que ter fé. Simplesmente isso, tem que ter um lugar sólido onde descanse. Agora, o que é isso? É a palavra de Deus. É o que eles chamam de ficção, de miragem, de religiosa, essas coisas. Vocês sabem, isso é o único lugar de descanso que um cristão verdadeiramente nascido de novo, pode descansar sua fé, é na imutável palavra de Deus. É nessa biblinha aqui mesmo. É nessa letrinha preta que você tem. Você tem que descansar sua fé nisso aí. Mas nesse livro, é num livro sim. Eles descansam a fé nos livros. Eles descansam a fé nos livros. Eles descansam a confiança do mundo nos livros. É neste livro. Neste livro. A Bíblia é sagrada. Veja, tem que ser nascido de novo, porque aí ele vem com essa fé, né? Pode descansar sua fé. O cristão só pode verdadeiramente nascer de novo, descansa sua fé, é na imutável palavra de Deus. Não pode descansar sobre as areias movediças da teologia humana, do conhecimento humano, ou de doutrinas que tem demais nos grupos da mensagem hoje. Nós temos muita remetida mestre e só criando confusão dentro da mensagem. Não pode descansar sobre as areias movediças da teologia ou de doutrinas ou sobre alguma filiação com alguma igreja. Um verdadeiro crente descansa sua fé solidamente e sem mudar-se enquanto vai se pondo em contato com a palavra de Deus. Ele vai se descansando sem mudar-se, sem oscilar. Parece que ele está indiferente, parece que ele está incauto, parece que ele está cauterizado, mas ele está com fé, ele tem fé, ele sabe. O Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que um dia ele me chamará e eu lhe responderei. Oh, que conhecimento ele tinha, que profundidade foi aquele conhecimento naquela hora. Outro dia eu dizia que eu tinha tantos desejos de pregar, que preguei a minha esposa até as 12 horas da noite, dizendo a ela de quão glorioso que era Jesus. Um texto veio ao meu coração e ardia de tal forma em meu coração que não me era possível dormir. Ele disse: querida, quero pregar-te por um momento. E ela se levantou. Por favor.
escutou, por favor, escutou o marido pregar para ela. Eu dizia para ela: a fé cristã está baseada completamente em repouso. Não é na agitação, não é na inércia, bem entendido, em repouso. Um cristão não corre de lugar em lugar, um cristão não se exalta nem discute, nem se preocupa pelas coisas. Mas, gente, vendo o filho caindo naquele estado, vendo marido, vendo mulher, e não preocupar-se, como que se pode suportar tais coisas? Um cristão não se exalta nem discute. Ele disse nos seus: Deus não discute nem tampouco seus filhos. Amém. Nem se preocupa pelas coisas. Agora tem que se incluir isso aqui especialmente, pelas coisas que hão de acontecer. Como será a transformação? Como serão as últimas coisas? Veja, um cristão repousa. Tudo tem terminado, porque quando Jesus morreu no Calvário, ele fez uma obra consumada. Está tudo consumado. Então tudo para o cristão está terminado. Tudo termina para o crente no Calvário. Isso é correto? Pode vir a enfermidade e ocorrer decepções. Vocês têm que entender isso, que a decepção leva a explodir espírito que a pessoa tem guardado dentro de si, manifestação de espírito. Então a pessoa que se decepciona, um caso, por exemplo, o marido se decepcionou com a mulher, e ao invés de se casar legitimamente com outra, começou a bebendo, até morrer por causa daquela mulher. Agora o irmão Branham disse: essa mulher não é digna de sua preocupação. Mas ele se decepcionou tanto, que deu lugar o quê? O que foi acontecer? Às vezes você se decepciona com um irmão, ao decepcionar-se você dá um lugar a um espírito na sua vida. Você se dá por escandalizado. Por que ai daquele por quem vem o escândalo? É porque o escandalizado se perde. Então eu não quero nunca me escandalizar. Outro dia me veio um sentimento muito profundo de Deus, eu posso dizer, e agradeci ao Senhor, porque a primeira coisa, eu disse: Deus, Senhor, eu reclamo isso diante do Senhor, eu criei no teu profeta. E quando eu telefonei para o presidente do Conselho de Ministros, como que quem tinha achado um tesouro, e achando que ele ia dizer: irmão, que coisa maravilhosa. Sabe o que ele me disse? Eu conheço o William Branham, morreu de acidente de automóvel, mas aquilo nem mexeu comigo. Eu não tive uma fraçãozinha de decepção com aquela resposta, em relação ao profeta, em relação à veracidade de seu ministério como Elias, como profeta. Essa semana isto veio no meu coração. Naquela hora eu creio que foi o diabo pegando um pique mais alto naquele instante. Quando eu pensava ter uma recepção: irmão, vamos ouvir, vamos ler, vamos... Ele disse: eu conheço, morreu de acidente de automóvel. Se eu me decepcionasse com isto, com a morte do profeta, com a maneira que chegou ao fim, aquele mau espírito teria me apanhado. E é por isso que tem muitas mulheres prostituindo para vingar do marido. Elas estão vingando de seus esposos. Elas fazem por vingança, porque se decepcionam e o espírito as apanha, e elas praticam a coisa errada logo em seguida. Mas veja, pode ocorrer decepções. Eu estou falando do cristão, não do intelectual. Mas o cristão está em repouso, conhecendo que Deus é capaz de guardar o que ele tem feito, guardar o que é seu. Se é seu, é seu.
Se é sua, é sua. Se é minha, é minha. Se é seu, é seu. Aleluia. Sara era de Abraão, por isso Abimeleque não pôde tocá-la, diz o profeta, porque era dele. Ora, a igreja é de Jesus, não tem jeito. Se Abimeleque não pôde tocar em Sara, o diabo vai poder fazer isso com a esposa de Jesus Cristo? Se Deus não deixou Abimeleque, um homem justo, tocar na esposa de Abraão, vai deixar o diabo jogar peteca com a esposa de Jesus Cristo? É daí que teria que vir o repouso. Isso aí tem que sair só da mente, gente. Nós estamos vendo um cristianismo mental demais. Mente. E por isso a mente cansa. Nunca se precisou de tanto psicotrópico como está precisando agora. Isso é necessário. O que nós vamos fazer? Fugir disso não é possível, não tem jeito. Mas são decepções carregadas, depressões de criação, que vem lá de baixo. Como eu fui criado, era para ser um homem revoltadíssimo com a sociedade. Aí já visto que eu carrego ignorâncias. Eu não gosto de aniversário, eu não gosto de parabéns, eu não gosto de presentes, eu não gosto de Natal, eu não gosto dessas coisas, porque nesses dias eu sofria mais do que tudo. Então isso vem de dentro. Só Cristo é que tira, que faz a gente feliz. Agora, eu sou um homem feliz, você é um homem feliz? Agora, o diabo tem tudo para dizer, você é um desgraçado. Eu digo, não, eu sou um engraçado. Eu sou engraçado, eu tenho graça. Graça é um favor que eu não mereço, eu tenho a graça de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Agora, quando a graça já quer dizer favor imerecido, quer dizer que eu não mereço, quer dizer que eu tenho falhas. Agora, isso tudo é o conhecimento que Deus dá. Ele nulo revelou. Mas o cristão está em repouso, conhecendo que Deus é capaz de guardar o que ele tem feito, sabendo que não importa o que for, ou como pareça, irmã, não há enfermidade nem morte. Isso é de um extremo, foi no máximo. Não há fome ou qualquer outra coisa que nos possa separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Então, se isso der certo, eu continuarei indo na igreja. Se não der certo, eu não vou mais na igreja. Se isso, aquilo outro. Ora, esse cristianismo é mental. Eu tenho que pensar nisso. Nós temos que nos chocar com isso, ser abalados. Não há fome ou qualquer outra coisa que nos possa separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Então é incondicional, a sua fé é incondicional. Isso é produzido por um conhecimento de uma promessa. Isso se tornou parte sua, não tem jeito. Aquilo é do animal, é do ser vivente. Aquilo é dele. Se ele vê uma coisa que contraria a sua natureza, o habitat dele ali, ele foge, ele reage. Mas se ele vê, percebe que tudo está favorável, ora, estamos em repouso. Estamos em repouso? Estamos? Estamos em repouso? Nós não estamos preocupados? Não estamos falando de uma doutrina ali fora, não? Estamos em repouso. Deixe que o velho barco se mova para onde queira. A âncora está firme. Eu visitei um porto uma vez. Estávamos voando em avião. Voávamos a pouca altura. Ali havia um velho barco. A vela havia sido atirada de um lado para o outro. E eu via como as ondas passavam por baixo e outras caíam dentro do barco. Eu disse, me pergunto, por que se mantém aí? E um companheiro disse, tem uma âncora que o fixa, portanto não pode afundar-se. Pode passar as ondas e a tormenta, mas não se afundará, porque está ancorado. E disse, oh, louvado seja Deus,
temos uma âncora. Algumas ondas nos passam por debaixo e outras por cima, mas enquanto a âncora sustiver, nada há que temer. Não é o barco que se sustém, é a âncora que o mantém seguro. Não é o que eu seja, ou o que eu serei, ou o que eu tenho sido, é o que Ele é agora e o que Ele fez por nós, por mim e por você. Tem conhecimento você do que Ele fez por você? Aleluia. Não é o que eu possa fazer, é o que Ele tem feito. Minha fé não descansa no que serão minhas próximas campanhas, não descansa em nenhuma habilidade que eu possuo, ou na igreja a que me uno, ou nas pessoas com quem me associei. Minha fé está ancorada e descansa inteiramente sobre a obra consumada do Senhor Jesus Cristo, já sendo recebida. Deus o justificou ao levantá-lo dos mortos. Este é o meu filho amado, em quem tenho complacência. E Deus o levantou dos mortos para nossa justificação. Não foi debalde que o profeta disse: vivo me amava, morto salvou-me. No sepulcro meu mal enterrou, ressuscitado me deu justiça, e logo vem, pois o prometeu. Logo vem, pois o prometeu. Tem conhecimento você? O cristão, em meio dos mares tormentosos, descansa nessa esperança. Claro que surgirão tormentas, toda classe de problemas, porém estamos ancorados. Isso é suficiente. Nunca se afundará, não pode afundar-se. Agora em minha vida tenho visto a cristãos levantando-se e caindo. Isso sempre me tem dado o que pensar. E sem pregar esse texto nas outras igrejas a que tenho ido, tenho crido ser mais conveniente o trazê-la à minha gente aqui do tabernáculo. Ele estava falando com o seu povo isto, porque as pessoas são cirandadas. Por que elas são cirandadas? E facilmente, com qualquer sombra, as assombra. Por que as pessoas são cirandadas tão facilmente? Porque são jogadas para lá e para cá, e agem de uma maneira louca, agem até pior do que incrédulos. Você vê essa gente que parece ser muito religiosa, faminta pela palavra, e diariamente buscam e desejam saber mais de Deus, e nunca chegam a esse lugar onde podem descansar e se ancorar em Cristo. Estão sempre querendo uma doutrina a mais, uma nova mensagem, estão querendo uma nova gráfica, estão querendo mais programas, eles estão querendo competir, fazer a mesma coisa, resistir. Nunca chegaram a isto. E por experiência prévia, tenho podido comprovar que são do intelecto. Agora, há dois tipos diferentes de cristianismo. Parece estranho, porém não direi dois tipos diferentes, mas sim duas fases diferentes. É mais apropriada a palavra fase que a palavra tipo. O mesmo cristianismo, porém com duas faces diferentes. Uma delas é uma concepção mental, é um conhecimento mental ou intelectual do que Deus tem dito em sua palavra e de Jesus Cristo, mediante o conhecimento. E a outra é uma experiência experimentada que Deus tem dado ao coração do homem. Essa é a ciência, é o conhecimento da estatura do varão perfeito, que quer dizer também experiência. Veja, mas essa gente parece ser muito religiosa, parece faminta pela palavra e diariamente buscam e desejam saber mais de Deus e nunca chegam a esse lugar onde podem descansar e se ancorar em Cristo. Nunca se ancoram, nunca estão descansadas, nunca podem dormir descansadas. A minha fé repousa em quem? Veja, a intelectual é faminta, se deleita em Deus, mas seu deleite não se arraiga. A outra parece ter vitórias contínuas, nada lhes molesta. Estão sólidos e tão ancorados quanto possível. Boatos e notícias. Agora, você está numa dimensão que desgasta. Você está numa dimensão humana. A pressão está sobre você. Você está se desgastando.
Mesmo que você esteja na maior boa vida do mundo, você está se desgastando. Você está passando. Porque você está passando por aqui. Isso é natural, principalmente tendo pressões. Ora, nem as provas nem as tormentas lhe alteram. Antes eles parecem ter algo ao seu redor que a gente que é cristã e trata de viver para Deus, admira esse tipo de cristão. Esse que tem experiência. Não se agita à toa, né? E eu me tenho perguntado, Senhor, que é o que esta gente tem que os outros tratam de obter e parece que falham em conseguir? E eu sei que essa é a grande pergunta em todos os corações daqueles que servem a Cristo. E até o dia de hoje não tenho visto a uma pessoa que haja alguma vez chegado a Ele, que não haja, depois a vida não volta a parecer correto para eles, se depois chegam a abandonar a Cristo. Nunca ancoraram, nunca repousaram, nunca desceu isso nunca subiu o coração. O que é isto? Eu estava falando ontem com um homem de cor que me contou de um ministro que se desviou e fez pedaços suas notas de pregar e as lançou ao cesto de lixo. Disse, já me cansei disto. E no próximo domingo comprou uma caixa de cerveja e se assentou a tomá-la. Um par de semanas mais tarde morreu em sua cama. Se tivesse tempo explicaria isso, como funciona isso na Bíblia. Mas isso se afastaria do tema, pois é outro tema, como vem Satanás e agarra a pessoa. Agora, agarra a pessoa. Mas tem uma coisa, ela não é de Satanás. Não é, não tem jeito. E logo Deus tem que tomar a seu filho e levá-lo ao lar. Isso foi o que ocorreu, e ocorre a miúde. É por causa disso que muita gente morre. É Deus recolhendo, levando, tirando, levando para si. Porém agora vemos a fome nas pessoas e não são capazes de alcançarem. E muitos de nossos mestres e teólogos têm tratado diversas razões para isso e dizem às pessoas, você não tem alcançado porque não tem gritado. Aí vem a emoção. Eu falei no rádio, eu quero pregar sobre isso. Mas você viu que coisa tremenda? Davi tinha perdido a alegria da salvação, as emoções. Um pentecostal diria, perdeu, não tem o Espírito Santo. Mas ele não perdeu o Espírito Santo, ele disse, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna, dá-me a alegria da tua salvação. Não retires de mim o teu Espírito Santo. E como sinal de que ele tinha o Espírito Santo, é que ele viu que o seu pecado que estava diante de si. Os irmãos entendem como foi pregado. A interpretação é uma coisa, a gente vê quando a mensagem está sendo pregada de uma maneira interpretada, mesmo a vida cristã, quando ela está sendo pregada de uma maneira interpretada. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e é mais uma condenação supérflua. É próprio de um homem estar em adultério, então ele sair como o ladrão. Pega o ladrão, para ninguém pegá-lo. Então ele prega contra adultério. É próprio do homem estar no crime e estar como que admirado ali e chorando junto da vítima lá no velório. E ele chorando, acontece mais ele chorando ali, revoltado e caçando o criminoso. E o ladrão, como sair lá na frente e gritando, pega o ladrão, e ele na frente gritando também, pega o ladrão. Então as pessoas olhavam para frente para ver onde está o ladrão. Então ele começa a gritar também, pega o ladrão. Quer dizer, há mensagens que são assim. As coisas, elas têm que correr da maneira correta. Então, veja, os teólogos puderam interpretar corretamente onde o Messias ia nascer para Herodes. Isso é em Belém de Judá. Eles não disseram, nós achamos que é. Eles disseram, em Belém de Judá vai nascer o rei dos judeus. Foi uma interpretação que eles tinham da letra. Os magos, os pastores avisados, revelados,
passaram por tudo e foram parar na manjedoura, onde estava o rei dos judeus. A eles foi revelado, quer dizer, Simeão, o velho, lhe foi revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem ver. Ora, quando esse homem foi revelado, então ele tinha uma fonte, ele sabia quando era que o Espírito Santo lhe falava. Porque você vem na igreja e diz: oh, mas que mensagem, e que coisa profunda aquilo, e aquilo outro. Eu quero saber em que o Espírito Santo te falou. O Espírito Santo falou alguma coisa para você nesta noite? Vivendo uma vida justa, pia e reta, toda a vida dele, como os demais viveram, pia e reta, santa, 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 como a de Caifás e Anás, mas não tiveram tempo para o Espírito Santo mostrar nenhuma vez para eles que Jesus era o Cristo. E bastava isto, bastava esse genes, bastava esse embrião. Agora, Simeão viveu aquela vida toda com um pique, com uma bandeira. Vindo o inimigo como correntes de águas, o Espírito do Senhor arvorará a bandeira contra ele. Então Simeão tinha uma bandeira, ele tinha uma mensagem, ele tinha um conhecimento prévio, ele tinha fé na fonte, ele sabia quando era o Espírito Santo falando. O irmão Branham disse que quando Jesus apareceu para ele, ele facilmente identificou, porque ele já conhecia a sua voz, ele já sabia. Então facilmente ele disse: eu pude entender que era ele. E Martinho via tanto a Deus, que o diabo apareceu para ele na forma de um anjo de luz. Mas Martinho não o adorou. Você vê? Você sabe quando que o Espírito Santo te falou. E a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Agora, tem alguém aqui que o Espírito Santo já falou para você ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Precisa? Atos 2:38 é o beabá da fé, é o beabá. Então a ele foi revelado, não foi interpretado, foi revelado que não morreria sem ver a salvação, sem ver o Messias. Já visto que então, quando ele pegou o menino em seus braços, ele disse: espere o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Aí cumpriu o seu conhecimento, a sua fé. Vai chegar o momento de você poder apalpar. Você vai apalpar. Você vai apalpar a outra vida. Vai chegar o momento de você pegar na cadeira e se assentar. Você vai se assentar numa mesa de milhares e de milhares de quilômetros. Vai chegar o momento de você poder sentir mesmo um manto passando no seu rosto, dizendo: não chores mais. Vai chegar o momento de você sentir. Você vai apalpar, vai pegar nele. Vai chegar o momento de você passar as mãos nas muralhas da cidade. Vai chegar o momento de você passear nos jardins, no rio de cristal. Você que foi tão presa na cozinha aqui e que nunca pôde fazer um passeio sequer, terá um universo para passear, chamando estrelas pelo nome. Chegará o momento. Agora, você tem esse conhecimento prévio. E a fonte qual é? Isso é ficção? Ah, sim. Um dia,
o automóvel foi uma ficção. Um dia o avião foi uma ficção. Um dia ir na Lua era uma ficção. Era uma loucura. Aleluia. Irmãos, vamos ficar de pé. Espero que eu não estou cansando vocês. Agora, eu estou sabendo uma coisa, essas fitas estão ficando gravadas, né? Senhor Deus, nós inclinamos nossas cabeças nesse instante e oramos a Ti, Senhor, agradecidos pelo conhecimento de que um dia nós vamos apalpar todas as coisas prometidas, a glória, Senhor. Esse é o conhecimento que traz glória para nós. Que aquela obra que o Senhor começou, o Senhor a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Dá-nos graça, dá-nos virtude, dá-nos poder, dá-nos conhecimento, dá-nos a fé suficiente para esperarmos, ancorados, repousarmos, e naquela hora, Senhor, do tiro do inimigo, nós lembrarmos dessas coisas e repousarmos, descansarmos em Ti, Senhor. Encomendar filhos, maridos, mulheres, tudo a Ti, descansar, repousar, fazer apenas aquilo que Marta tinha que fazer, tirar a pedra, sentir o mau cheiro, aquela coisa toda, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, cura os doentes. Eu sempre costumo dizer, diante de um conhecimento desse, o que é enfermidade mais, o que é doença no coração, o que é um câncer, o que é isso, o que é aquilo, o que é um problema, o que é isto? Nada é isto, fica pequeno diante dessas coisas tão grandes, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Oh Deus, repita nesse instante, te pedimos, Atos 19, Senhor, em relação a essas peças de roupa, ó Deus, que vá cura divina, vá poder libertador, tudo é fé, tudo é conhecimento, Senhor, de Deus, em nome de Jesus Cristo. Opera maravilhas no Teu povo, te pedimos pela Tua graça e o Teu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém, aleluia, amém.